Olá, galera. Oi, Gabo, E beleza? aí, beleza, Matheus, você? Tudo certo. Vamos tentar convidar a Juliana? Beleza, bora lá. Eu tentei aqui, não sei se ela recebeu. Deixa eu tentar novamente. Ju Borges. Opa, acho que ela entrou agora. Maravilha. Show. Tá me vendo bem? Me ouvindo bem? Sim. Você também? Tá me Sim, vendo, ouvindo bem? super bem. Ótimo. Se eu consigo, O pessoal já tá entrando, que massa. tentei configurar antes, mas não rolou. Os desafios das lives. É, ao vivo é assim também. Ó, não consigo convidar ela, eu acho, né? Deixa eu colocar como moderador. Talvez eu consiga. Não vai. Não consegui. Aqui. Acho que ela tá solicitando. Aê. Peguei. Aí. Aí, Ju. Oi, E Ju. aí, vocês, gente? Tudo jóia? Ah, agora foi, que legal. Eu tô aqui de ladinho porque meu celular tá carregando. Tranquilo. Acontece. Eu já deixei o meu cabinho aqui do lado, que eu falei, vai que. Correria demais. Gabo, né, Gabo? Isso. Deixa eu convidar de novo o Matheus. Pronto, voltei sem querer, caí, voltei, tudo certo. E Massa. aí, E aí, vocês conseguem me ouvir bem, me ver? Eu consigo. Vocês estão me ouvindo também? super. Sim, legal. Bom, acho que então a gente pode ir começando. O que vocês acham? Já deu uma travada agora. Daqui a pouco ela volta, mas acho que já vai deixar o convite para a galera, né? Quem acompanhou aí nas minhas redes, nas redes da Ju, da Vivem. Hoje eu vou falar sobre um tema bem bacana, então, profissionais da educação, a galera que está super envolvida, que tem dúvidas também, não só profissionais da educação, mas eu acho que a sociedade civil como um todo, familiares que têm muitas dúvidas, principalmente quando a gente fala de uma educação antirracista. Clica aqui no aviãozinho e compartilha essa live aí para conhecidos, amigos, amigas. Vamos fazer essa live bombar e ela vai ficar gravada também. Perfeito. Isso. E também conhecer o trabalho da Juliana, né? E para quem conhece mais a gente da Vivian, conhecer o trabalho da Juliana e conhecer também o trabalho do Gabo aí, que são fantásticos. Fica o convite aí também. Bola. A gente pode ir começando, então. Beleza, então. Bom, acho que você já fez essa abertura, né, Gabo? Essa chegada com o pessoal, foi recebendo e já apresentou nós. Eu quero aqui, em nome da Vivem, eu sou o Matheus, faço parte do time da Vivem, quero aqui, em nome da Vivem, agradecer o convite, a oportunidade de estar dividindo esse espaço com você e com o Juliano. Dizer que, enfim, é uma grande oportunidade para nós, porque não só esse tema está totalmente relacionado com o nosso trabalho, em geral, mas também com essa ocasião de hoje, que é o lançamento do nosso Guia de Letramento Racial para Educadores. Aí eu tenho uma falazinha aqui de abertura, e aí a gente já vai, só para seguir, aí depois a gente já pode partir para a conversa, né, para o nosso debate, nosso diálogo. Bom, dizer que nós somos da Vivem, uma Cidadãos para uma Manhã Melhor, uma organização sem fins lucrativos, que tem como missão promover a educação cidadã por meio de vivências em escolas públicas e particulares de todo o Brasil. E nossas vivências, elas proporcionam esses momentos de descoberta, baseados nas emoções, sempre gerando um aprendizado prático que vai além da educação formal. Esse é um ponto muito importante para a gente. Então, os estudantes, eles são sempre estimulados a aprender por meio de experiências, como dinâmicas, discussões e criações,
e porque nós trabalhamos muito com essa metodologia, acreditamos muito nessa ideia do sentir para transformar. Acredito que essa frase ela define muito bem o nosso trabalho na Vivem, o que a gente acredita. E essa live, essa ocasião como um todo, está relacionado com um ponto que é, em 2022, nós criamos a Trilha de Equidade Racial, que são 4 vivências, né, com o intuito de apoiar esse tema da discussão do racismo nas escolas. E essas vivências, como eu mencionei, elas trazem essas dinâmicas, essa forma de brincando, aprendendo, que a gente acredita muito, mas sempre com essa perspectiva crítica, né? Então, visando também a conscientização e a mudança de atitudes, né, dos estudantes, essa perspectiva também de colocar em prática aquilo que eles aprenderam. Então, a gente fala sobre o conceito de racismo, sobre o racismo no cotidiano, sobre os padrões de beleza e como é importante a gente padronizar isso, questão da memória, representatividade, entre muitos outros temas. E aí, dentro desse nosso projeto de equidade racial, esse ano a gente criou o Sankofa Anansi, Guia de Letramento Racial para Educadores, que faz parte das nossas vivências, é um material de apoio complementar, que visa promover a equidade racial, né, nas escolas, a partir de uma observação que nós fizemos de dúvidas, questões, dificuldades, inseguranças também que alguns professores tinham de tratar de alguns temas, de algumas palavrinhas, de alguns conceitos. Então, a gente criou esse documento que, ao final dessa live, vai estar disponível no nosso site, vivem.org.br, vocês podem dar uma olhada lá. Vai estar online para todo mundo baixar, um documento grande, mas também muito acessível, muito didático, tem ilustrações, conceitos bem explicados, referências, enfim, todo o material para ajudar os professores a conversarem com os estudantes sobre o tema da equidade racial, né? Que muitas vezes eles têm essa insegurança ou essa realmente não tem tanto as referências. Então, a gente fala sobre racismo estrutural, tal do racismo reverso, cotas étnico-raciais, enfim, diversos temas importantes aí do nosso dia a dia que a gente acha importante. Então, esse dia marca esse lançamento. E aí, agora a gente, assim, passa para o Gabo, né? Que, na verdade, queria apresentar, acho que, na verdade, vocês, né? Que eu acho que seria ideal dizer que a nossa live de hoje tem esse tema da educação antirracista, desafios e possibilidades, e junto nessa parceria com o Gabo, a gente trouxe aqui a Juliana, o próprio Gabo, eu também, para a gente conversar um pouco sobre esse tema. Aí, rapidamente, antes de passar a palavra para o Gabo, para ele começar a exposição dele, queria apresentar essas pessoas queridas, dizer que o Gabo é pedagogo, palestrante, colunista, especialista em diversidade e inclusão, criador do @pedagoafro, tem 15 anos de vivência e experiência em políticas públicas, de assistência social, impacto social com crianças e jovens, e é um apaixonado por compartilhar conhecimento e inspiração para um mundo mais inclusivo. Temos aqui também a querida Juliana, que é mestra e doutoranda em educação, pedagoga especialista em história e cultura afro-brasileira e africana, assessora às relações étnico-raciais, educação inclusiva e diversidade pela Prefeitura de Belo Horizonte, e é mãe do Vico e da Biju, que eu queria saber eles aí depois, viu, se puder mostrar. E, bom, tem eu aqui, faço parte do time da Vivem, como falei, sou o Matheus, sou assistente pedagógico, coordenador de projetos em equidade racial na Vivem, sou mestrando em Sociologia na USP e estudo o movimento negro contemporâneo. E é um pouco disso, assim, né? O nosso tema, nosso intuito hoje e quem nós somos. Aí eu acho que já dá para passar, né, Gabo, para você fazer sua exposição, conversar um pouco com a gente, começar o nosso diálogo. O que você acha? Com certeza. Acho que assim, só essa apresentação e o quanto é super bacana de ver o quanto que as nossas jornadas elas se convergem, né, e elas se complementam muito, né? Então, isso mostra também o quanto que quando a gente fala sobre educação e raça, né, nós temos muitas camadas que são importantes da gente abordar, né, e entender quais os melhores caminhos que a gente consegue seguir em relação a tudo isso, né? E aí quando a gente traz essa camada de educação, pensando, né, no profissional da educação, nos professores, então a gente entra aí em grandes desafios, né, principalmente no mundo contemporâneo que a gente vive, onde é uma pauta que a gente tem um espaço muito maior, né, de diálogo, mas em contrapartida a gente encontra ainda algumas barreiras, né, e até mesmo medos, né, de como que a gente vai lidar com isso na prática, né? Então é muito esse dilema da educação. Na teoria a gente tem, né, hoje a gente tem um conteúdo muito bom por aí, né? A gente tem um suporte de literatura, de audiovisual, né? Ainda temos dificuldades às vezes de encontrar e saber aonde está tudo isso, né? Mas quando chega na prática, os grandes dilemas,
né, que acontecem em sala de aula, que acontecem também no universo educacional, e aí quando eu falo universo educacional é muito além da sala de aula do aluno, né, da criança, do adolescente ou do jovem, mas também tudo aquilo que faz parte desse jovem, dessa criança, né, uma sociedade em si, a sua família, então tudo aquilo que ele traz como uma bagagem cultural e de vivência dele, né, então é até um pouco do que eu estava discutindo essa semana, falando que ninguém nasce racista, né? Mas a gente precisa entender a história do nosso país e como ela foi construída para a gente conseguir, de fato, entender as consequências disso no hoje, né? E a educação é uma das principais ferramentas para a gente conseguir desconstruir, né, tudo aquilo que foi transmitido. E aí, pensando em tudo isso, eu até estruturei um pouco aqui, falando um pouco do que é, né? Qual é a importância quando a gente fala de uma educação antirracista, né, e olhando muito para o guia que foi construído, né, a construção da abordagem antirracista tem que ser um esforço colaborativo, né, então, e é muito do que eu trouxe na fala inicial aqui, do quanto que a gente se colabora e se complementa dentro das nossas jornadas, de experiências distintas, mas que elas se conectam em algum ponto, né? E esse trabalho colaborativo, né, esse esforço colaborativo dessa construção e dessa abordagem antirracista na educação, ela tem esse objetivo, né, da gente conseguir beneficiar a inclusão de diversas vozes de maneira muito natural. Então, esse é um ponto que eu sempre trago, assim, de uma maneira super tranquila, não só para profissionais da educação, mas também para todas as pessoas envolvidas, familiares e jovens, né, como que a gente naturaliza esse lugar, né? Eu lembro que, e até falando um pouco do Pedago Afro, que foi uma criação que eu tive através de uma provocação, inclusive durante o meu período de formação, né? Não contei, mas eu sou pedagogo, mas eu também sou biólogo, né? Foi a primeira formação acadêmica, então estou aí, né, bem amarrado na educação, mas quando depois eu me formei em biologia, eu tinha 20 anos, então eu era muito novo, e o meu nível de consciência e de letramento racial ele foi se diluindo, né, ao longo da minha jornada e das minhas relações sociais. E aí depois que a gente vai voltando, vai afrocentrando e vai se reconectando com alguns pontos e com alguns papéis, né, principalmente da minha ancestralidade, quando veio a minha segunda formação, que foi de pedagogia em 2016. E aí eu senti essa provocação. Eu falei, cara, eu estou num processo de formação de professor, né? Eu estou nesse processo para me tornar um formador, um profissional que vai alfabetizar crianças, que vai atuar na linha do cuidado de crianças, né? Principalmente quando a gente fala de educação infantil e ensino fundamental. E eu não estou vendo nenhum conteúdo e nenhuma referência dentro dessa formação profissional acadêmica que tenha um viés afrocentrado ou que traga uma outra perspectiva de África, da diáspora africana, trazendo isso para um contexto brasileiro. E essa provocação ela foi se tornando cada vez mais latente, e isso foi o que contribuiu para que isso, assim, ecoasse, foi ter uma turma muito diversa, inclusive, né? Então, ter um mediador, né? O meu mediador, o professor Fábio, era um homem negro, né? Então, ele sempre trazia essa provocação para as nossas discussões, né? Então, eu lembro muito bem que o Pedago Afro nasceu de uma atividade, de um dos circuitos de atividade acadêmica, que falava sobre fotografia e como que a gente inseria a metodologia didática de fotografia na educação infantil. E aí, quando a gente foi, assim, muito bate-bola, pesquisa no Google crianças negras, o lugar que essas crianças negras estavam no Google Imagens. Então, sempre com viés de marginalização, de miséria, de fome, né? E aí, quando a gente colocava crianças, sem trazer o recorte de negras, a gente via crianças brincando, crianças, né, num parque. Então, o contexto semiótico e visual era completamente diferente. Eu falava, opa, aqui tem alguma coisa que a gente precisa trabalhar. Então, durante toda a jornada, né, acadêmica, a gente sempre vinha trazendo essas provocações e pensando qual é o meu papel enquanto profissional da educação e o que eu posso fazer de diferente para trazer um outro contexto e novas perspectivas, né? Eu acho que é super importante, a gente não pode ignorar, né,
todo o contexto e toda a perspectiva de formação que a gente tem hoje, mas como que a gente complementa, como que a gente ressignifica essa formação que nós temos enquanto profissionais da educação. Isso fala muito do nosso papel enquanto professor, né? Como que a gente desenvolve competências antirracistas, né? E esse desenvolvimento de competências antirracistas compreende muito essa dinâmica, né? Como que a gente compreende a dinâmica do racismo estrutural, do racismo institucional e incorpora as práticas pedagógicas que promovam uma equidade, né? Não tem como a gente entrar numa sala de aula, num espaço, hoje, por mais que eu não atue dentro da sala de aula, né? A minha jornada pedagógica sempre foi em espaços não escolares, mas diretamente ligados a crianças, adolescentes e juventude, e que perpassa por uma camada de vulnerabilidade, uma camada de impacto social, de empoderamento de jovens, né? Então, como que eu consigo trazer, incorporar práticas pedagógicas que promovam a equidade? Então, não tem como eu entrar num espaço de formação e ignorar quem são aquelas pessoas que estão naquele espaço, né? E levar isso em consideração quando eu vou construir, né, todo um processo político-pedagógico, um processo de formação e de experiência dessas crianças, desses adolescentes, dessas pessoas que estão nesse espaço. Inclusive, não, eu acho que vale muito mais até expandir quando a gente fala de adultos também, porque a gente pode estar num espaço de formação continuada de professores e como que eles se reconhecem e se veem nesse espaço, né? Ui, fui. Mas é isso, assim, acho que... e aí, quando eu falo de papel de professor, é muito sobre isso, mas ele não pode... Ele não acontece só, né? Eu penso que, inicialmente, a gente tem uma tríade, tá? E quando passar o meu horário, me avisem, gente, porque senão eu vou... Mas, assim, tem uma tríade muito importante, que, assim, tem o papel do professor, mas o professor não age sozinho. Ele está dentro de um espaço político, um espaço social, que é a escola, que é essa unidade educacional, né? E que é permeada por diferentes estímulos e interferências. Então, qual que é o papel do espaço escolar? Qual que é o papel dos familiares dentro desse processo? Então, é super importante a gente conseguir identificar e definir os papéis do profissional da educação. Eu acho que, assim, a gente sabe que tem uma falta. Hoje eu ouço muito de profissionais da educação, mas também ouço de familiares, ouço de espaços nos quais eu faço parte, essa necessidade da gente conseguir trazer à tona referências, materiais, conteúdos, caminhos práticos, né? Que a gente trate ali de maneira natural e muito tática aquilo que acontece no dia a dia. Porque no dia a dia é uma criança que vai olhar o cabelo dela, assim como eu vi essa semana. A criança, ela começou a questionar por que o pente não passava no cabelo dela de maneira né, linear, porque o das amiguinhas o pente passava. Então, quer dizer, o quanto que ela já estava, por mais que a família estivesse estimulando e sempre trabalhou uma questão de autoestima dessa criança com o seu cabelo crespo, com uma curvatura mais fechada, quando ela entra, né, ela tem um reconhecimento racial, ok, ela tem um fortalecimento da sua autoestima, mas ela entra num espaço que ela vai ter ali algumas violações, né? E aí, qual que é o meu papel enquanto profissional de identificar essas violações e fazer as devidas ali mediações desse conflito, né? Porque ele aconteceu, né? Então eu não posso ignorar. E muitas vezes a gente acaba fazendo ali uma vista grossa porque ou a gente não tem o apoio da direção da escola, ou eu não sei como a outra família vai reagir, né? Porque ainda temos aí algumas, né? Como que vai ser todo esse processo, né? Se eu levar isso à tona, então como que eu me fortaleço, como que eu tenho o apoio dessa rede de apoio chamada instituição, né? E como que eu também, enquanto unidade escolar, consigo fazer um trabalho não apenas pontual com as famílias e com a comunidade no entorno. Então, trazer essa conversa, esse diálogo para o dia a dia, né? Que esse é o importante, não é simplesmente trazer quando uma situação acontece ou trazer somente, né, de uma forma sazonal. E é isso. Perfeito. O Gabi falou tudo, né, gente? A gente pode ir embora já, Juliana. Isso, por favor. Parabéns, Gabi. É isso mesmo. Eu digo que, tipo assim, esse processo da educação, ele passa, ele tramita, né? Tanto pelo setor da gestão, quanto na ponta, com o professor diretamente, né?
E ele começa justamente onde você observou, que é na educação infantil. É onde a criança vai ter acesso aos primeiros movimentos racistas, os primeiros sentimentos, né, de não pertencimento, de uma identidade fragilizada, um questionamento da sua identidade, né, da sua estética. Até então eu era o neném da mamãe lindo, maravilhoso, e agora o que aconteceu que eu não sou mais? Né? Por que eu estou sendo hostilizado nesse ambiente? E passa também por essa questão que você disse sobre a conscientização, né? Uma instituição que não tem como base o letramento racial, que não tem uma gestão com o letramento racial, ela realmente vai ter muitos percalços aí, vai ser muito difícil ela inserir uma educação antirracista dentro da sua instituição, né? Então, assim, formação, o professor ele precisa ter interesse. Olha só, a gente está aí, né, comemorando 20 anos da Lei 10.639, é um marco, né, na legislação. Então, assim, são 20 anos. Tem gente que quando eu digo, olha, a gente está comemorando 20 anos da lei, tudo, a pessoa assusta. E como assim? Né? Eu não sabia, sabe? Está começando o movimento agora. Eu sempre digo que a gente não pode jogar a água, né, junto com a criança fora, porque foram muitas conquistas, né, Gabo? Assim, a gente tem que pensar que existiram muitos movimentos, né? Movimentos sociais, movimentos políticos, políticas públicas foram criadas a partir desses 20 anos. Mas, em termos práticos, a gente ainda está com algumas dificuldades. A gente ainda tem professores solitários dentro de sala querendo trabalhar 10.669, querendo trabalhar de uma forma antirracista, com muitas dúvidas, muitos questionamentos por não saber. O não saber, ele muitas vezes vira uma muleta para os professores, né? Então, a gente hoje na educação antirracista, a gente tem 3 muletas. Lugar de fala, racismo estrutural e o não saber, né? Então, são 3 muletas. O lugar de fala é, mas eu sou branca, eu não vou trabalhar porque eu não tenho lugar de fala. Né? Então, eu vou deixar, vou negligenciar o meu aluno que é negro, que é preto, que passa por situações constrangedoras constantemente, simplesmente porque eu não tenho lugar de fala. Quando não, se justifica no racismo estrutural. Eu não tenho culpa. Quem tem culpa é o racismo estrutural. A estrutura social ela já é assim. Eu não defini nada. O que eu vou fazer? Como é que eu posso fazer para melhorar? E por isso, mantém, né? E o tal do não saber. Já aconteceu de eu propor projetos em instituições e os professores eles não aceitarem justamente por não saber, sabe? E essa muleta do não saber, ela é muito cômoda, né? Eu pego o não saber e falo, olha, eu não vou fazer porque eu não sei. E aí você simplesmente rejeita a ação, né? E aí a gente vai ter esse mesmo sistema funcionando dentro da instituição escolar, que começa com o aluno lá da educação infantil, lá no colo, né? Que a professora prefere pegar o bebê Johnson, né? Que é aquele bebê do olho claro e colocar no colo, em detrimento da criança negra, né? Então, assim, essa emoção que foi começada, iniciada lá na educação infantil, ela vai perpetuando porque todas as instituições elas vão ter essas mesmas desculpas, né? Então, assim, eu já trabalhei, né, em sala de aula, hoje eu estou na gestão. Então, hoje, como que eu atuo? Eu vou nas escolas, eu instruo sobre atividades, né, como trabalhar na questão das relações étnico-raciais, faço formação, proponho projetos, né, faço intervenções quando necessário, atuo quando há crimes de racismo, essa é a minha ação. Mas eu já estive dentro de sala de aula. E quando eu estava em sala de aula, toda vez que eu propunha um projeto, ele era visto com maus olhos. A gente ainda está num processo. Olá, galera. Acho que caiu. Acho não, né? Caiu feio. Que deu um.
Oi, gente. Com vocês, né? Eita, caiu. Chateado. Ah, tudo bem. Ao vivo é assim mesmo. Mas eu acho que eu vou recuperar a anterior e compilar para a gente não perder aqui Legal. a conversa. E bom que te ganha um tempo a mais também, né? Te ganha um tempinho a mais, porque agora ele reiniciou, né? Então. Mas bora lá. Vou mandar para todo mundo aqui que voltou. Bom, Ju, você estava falando, estava no seu raciocínio, não sei se você consegue retomar. Consigo. Estava muito bom. Eu acho que eu estava falando da prática, né? Da prática de sala de aula e das resistências que a gente percebe, às vezes, quando você vai introduzir um projeto, né? Com a temática. Então, alguns elementos ainda são vistos com maus olhos, né? Então, se você traz, por exemplo, questão de religiões de matriz africana, você vai ter um questionamento, sabe? E vai ser aquele questionamento. A gente trabalha a religião cristã o ano todo. Se você fala de uma questão, né? Se você levanta uma questão, você vai ser apedrejado. E não são questões. Eu, por exemplo, trabalhei na educação infantil com tambor, sabe? Aí já faz o recorte, leva o tambor lá para a questão religiosa e não entende que o elemento tambor, ele tem várias importâncias em África, né? Então, são esses entraves que a gente tem, né? Esses desafios que a gente tem. E aí, falando em possibilidades um pouquinho, para a gente não ficar só nesse lugar das dificuldades, né? Que eu acho que é até mais importante que a gente faça. Eu acho que em termos de possibilidades, a gente tem que iniciar falando sobre formações, né? Se formar, saber do que você está fazendo, o que você está falando. Acho muito importante você pensar em fortalecer o indivíduo negro o tempo todo, né, em termos de identidade, de autoconhecimento, de conhecer sua ancestralidade, conhecer e ser fortalecido na sua identidade, né, para que ele tenha esse orgulho identitário. Acho muito importante também você trazer representatividades negras, né, personalidades negras. Eu vi que vocês fizeram isso, né, com um baralho. Acho que esse guia também parece ser muito interessante, né? Que pode ser um guia de norteamento, né? Dos professores. E aí a gente tem várias ferramentas hoje, né, gente? A literatura, ela está mais ampla, né? Se você for pensar em literatura, a literatura, ela está mais voltada. Existem mais atores negros, atores indígenas, né? Que a gente pode explorar. Filmes, né? É outra ferramenta também muito potente, né? A gente tem uma gama de possibilidades em termos de filmes que a gente pode explorar também. A história, eu acho que a história ela te traz muitos elementos, né? Quando você traz, por exemplo, História das Coisas Negras, né? Tem um livro com esse nome, inclusive, que você pode fazer todo um recorte de África a partir de objetos, a partir de ferramentas, que eu acho que é muito importante também. Filosofias, né? Apresentar novas formas de viver. O Gabo falou aí sobre... Gabo não, foi Matheus que falou, né? Da importância do viver, do vivenciar coisas, né? Quando a gente faz esse movimento de se importar com a vida, sabe? De se importar com a atualidade, de não se cobrar enquanto promover e educar um profissional, formar um profissional, a gente está fazendo um movimento decolonial, a gente está indo contra o que o sistema e contra o que o eurocentrismo colocou para a gente, né? Então, eu acho que esse movimento de você trazer formas de ver o mundo diferente é um movimento decolonial também. Eu acho que é mais ou menos por aí. História preta das coisas, sabe? Muito legal. Eu sinto que, realmente, como acho que o Gabi tinha mencionado no início, a gente está dialogando muito, né? Acho que muito no sentido seja de pensar os desafios mesmo e vivenciá-los, né? Vocês trouxeram nas falas de vocês muitos desafios da prática, da experiência, mas também essa perspectiva das possibilidades. E eu acho que do que se refere à educação antirracista e com a luta antirracista como um todo, eu acho que ela envolve muito esse dilema clássico entre desafios e possibilidades. Reconhecer as dificuldades que não são
poucas, são muitas e são reais, mas sempre pensar numa perspectiva também de possibilidades e que, em meio ao caos, a construção das possibilidades vai acontecendo, né? Eu acho que o cenário da escola é um ambiente muito interessante em relação a isso, porque o ambiente da escola tem essa perspectiva da educação transformadora, da importância da educação para a construção da cidadania, do individualismo, mas como dialogar e pensar sobre isso quando a gente tem o tal do racismo estrutural, né? Essas possibilidades, elas ficam mais questionadas, ficam mais difíceis, né? A Juliana falou, né, de como na primeira infância a escolha, o carinho, a brincadeirinha já faz diferença. E vários estudos mostram que crianças negras, desde a pequena infância, já recebem menos carinho, menos atenção, né? Isso constrói uma subjetividade muito profunda, né? E então, ao mesmo tempo que a gente acredita na educação, é a educação um pouco responsável por alguns problemas que a gente tem, sabe? Então é um jogo muito complexo, assim, que eu fico sempre pensando, assim. Acho que na minha fala, o que eu queria trazer primeiro é pensar nessa questão justamente dos desafios. Não porque a gente tem que ter pessimismo, mas eu acho que a gente tem que ter uma perspectiva real das coisas, assim, né? E a partir daí a gente constrói justamente as possibilidades, né? Acho que um primeiro ponto que eu queria abordar em relação aos desafios é falar que educação antirracista, na prática, ao meu ver, e aí vocês me falam, Gabi e Juliano, o que vocês acham, não é só abordar, não é só falar racismo é errado e ponto. Ou a história e tal. Não é só isso. Né? É garantir o bem-estar físico, psíquico, social de uma criança, de um adolescente negro, sabe? É garantir alimentação, é garantir transporte. Isso é educação antirracista também, do ponto de vista mais amplo, assim. Não é somente, né, inclui-se, mas não é somente falar sobre a história africana, a história dos líderes negros brasileiros. Isso é importante, mas é também vários outros pontos, são também vários outros pontos, né? Então, acho que o primeiro ponto que eu queria reforçar, pensar em a questão dos desafios, é discutir que... Gabo, acenou para você? Acho que isso aí foi uma interação. Apareceu aqui, feita. Primeira vez na live, né? Então, assim, acho que esse é o primeiro ponto que eu queria pensar, assim, né? Então, garantir esse bem-estar psicossocial do jovem, assim, para além do conteúdo programático, né? Acho que outro ponto é que o conceito desenvolvido pelo movimento negro é da educação para as relações étnico-raciais, né? Essa palavra grande. E eu acho que ela é muito interessante, porque ela está falando que não é somente educação do ponto de vista tradicional, mas é sobre relações, sobre cotidiano, interação, cultura, fala, né? Então, ela está pensando, o movimento está pensando a defesa de uma educação antirracista justamente para além da sala de aula, mas também o campo das relações, das interações. A ideia da convivência com o diferente, né? O que nos aproxima, mas também o que nos difere, né? E pautar na cultura, portanto, na educação, esse tema, assim, né? Eu acho muito sempre curioso essa coisa das relações, né? Então, poderia ser só educação étnico-racial. Não, é para as relações étnico-raciais. Então, é para além da educação. Eu acho isso muito profundo do ponto de vista da reflexão, né? E é uma construção que o movimento negro lutou muito, né? E acho que um outro ponto, e um outro desafio que eu ia trazer, a Juliana trouxe mais ou menos isso, né? Tem um estudo recente que saiu do Instituto Alano e do Gueledé, Instituto da Mulher Negra, que trouxe até os dados, né? Então, eles acompanharam 1.187 secretarias municipais de educação, que equivale a mais ou menos 21% das redes municipais de ensino do Brasil. E eles observaram que 71% realiza pouca ou nenhuma ação para a efetividade da lei. De qual lei? Da 10.639, que, como Juliana mencionou, há 20 anos existe e prevê a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira e africana. Cultura e história, né? Então, 71% realiza pouca nenhuma atividade em relação a isso. Ou seja, 29% das secretarias realizam ações consistentes ou perenes, de vez em quando, para garantir a implementação da lei. Então, esse é um buraco muito grande. É uma questão muito grande. Então, do ponto de vista legal, a gente tem uma dificuldade gigantesca, assim, né? As escolas brasileiras não estão cumprindo com a lei. Isso se reflete nessa cultura, né? Enfim, em diversas situações que a gente vivencia. Hoje mesmo, teve uma notícia de uma criança negra numa escola que a professora
pegava o cabelo dela e amarrava o cabelo dela, e aí machucava ela. Ela chegou em casa reclamando, chorando, machucada, né? De hoje a notícia, né? Então, isso é, assim, esse sintoma, né? Enfim, então a gente tem muito espaço. Tem um espaço muito grande, na verdade, para preencher. E porque a educação brasileira ela não privilegia esse conteúdo da forma como deveria. Então, assim, é importante ter o diagnóstico. Esse é o problema. Essas são as situações, eu acho. Para justamente a gente pensar nas possibilidades. Eu acho que também queria trazer isso na minha fala, né? Esse é o mundo que nós vivemos e o que a gente faz a partir daí, né? E aí eu acho que de possibilidades, e eu gosto dessa ideia porque para mim ela sempre traz a noção de potência. E potencialidade eu acredito que é uma palavra que acompanha muito a comunidade negra, a história negra, o movimento negro. Nós somos muito potentes, né, no que a gente faz. E eu acho que um resultado disso, por exemplo, nos últimos anos, tem a ver com uma construção mesmo que é das cotas. Então, a gente tem uma geração de jovens profissionais, jovens estudantes que estão para se formar ou já se formaram, que forçaram o debate na sociedade, porque se fosse depender de outras pessoas, nunca aconteceria, mas forçaram o debate na sociedade de que, olha, somos racistas e precisamos mudar isso. Então, a gente tem uma geração com sede de debater, de construir, de lutar por mais políticas públicas nessa área. E essa é uma possibilidade para mim, porque a gente estar aqui fazendo, você, Juliana, Gabo, para mim, é essa potência desse momento atual que tem a ver com justamente tentar criar as pontes, né, para a gente transformar a educação, né, em relação a esse tema. Eu acho que outro ponto que eu acredito muito das possibilidades é a questão de que, de fato, organizações, institutos, escolas e o próprio poder público também tem se aberto um pouco mais a esse debate, né? E trabalhando na Vivian eu vejo muito isso, porque a gente ouve muito dos professores essa coisa de nós queremos, enquanto professores, falar mais sobre isso, e os estudantes também estão querendo falar sobre isso. Então, tem como escapar mais, assim, de certa forma. E eu acho isso muito bom, porque a gente precisa, né, falar sobre isso. Então, eu acho que, dado esses desafios que eu apresentei, há muitas possibilidades, né? E eu acho que como que a gente faz esse match, né? Eu queria pensar... Oi, quer falar, Ju? Pode falar. Eu quero entrar bem nesse ponto que você disse, sobre vivência, sobre a formação dos professores. Eu acho que eu estava falando e caiu aquela hora, era sobre isso. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem um núcleo de estudos, né, das relações étnico-raciais que se unem e se encontra mensalmente em formação para as relações étnico-raciais. Esse encontro, ele vai trazer algumas questões assim, ele vai suprir muitas demandas, sabe? Cada regional faz o seu encontro e a gente consegue suprir muitas demandas. Então, eu entendo que o movimento de estar em um núcleo, né? Você entrou no núcleo, aconteceu comigo também, né? Eu comecei a atuar de forma mais veemente depois do núcleo. Eu entendo que, assim, se você promove dentro da sua escola uma situação formativa para grupos, mesmo que pequenos, você vai conseguir disseminar ideias, sabe? E fortalecer a educação para as relações étnico-raciais dentro da sua escola. Né? Uhum. A gente, por mais que a gente se veja nesse lugar de impotência, né? Mas a escola, com poucos movimentos, talvez dentro da escola, se não tem um lugar mais institucional, um pouco menor, né? Para se formar, e formações individuais também, né? E eu falo em formação, quando a gente fala em formação, ela é o tempo todo, porque todos os dias acontece uma nova situação. Há pouco tempo mesmo, agora começou essa situação do cabelo maluco, né? Cabelo maluco, cabelo maluco, cabelo maluco. E aí a gente começou a receber questões de crianças de cabelo black e só ir com o cabelo solto e as crianças chamarem de cabelo maluco. Então, assim, a gente tem que o tempo todo avaliar, né, as correntes e para onde a gente está caminhando em termos de educação, porque são novidades, né? Vai acontecer um cenário novo todos os dias. E todos os dias a gente tem que pensar, nossa, esse termo, né? Vamos tentar mudar esse termo? Vamos tentar mudar, vamos tentar colocar de uma outra forma essa brincadeira com o cabelo, né? Para não ficar caindo nesse lugar de que o cabelo do negro é um cabelo estereotipado, engraçado, doido, Sim, né? né? Então vamos sair desse lugar. Então, assim, é o tempo inteiro, né? A gente precisa estar nesse lugar de questionamento, de crítica, e vai aparecer coisas constantemente. Era isso só. Não, legal, Ju, legal, porque é isso, assim, eu acho que
para algumas pessoas esse debate é uma novidade, para algumas outras não, porque também tem um ponto que eu tenho pensado muito é sobre os mais velhos, no sentido de que, poxa, a lei, para chegar até a lei, existiu muito caminho, muita gente. A Abdias já pautava as cotas desde os 60, sabe? Então, não é em algum grau nada é muito novo, que se refere ao campo dos estudos, assim, né? Mas de certa forma, é novo para a sociedade algumas coisas. Então, acho que é realmente isso também do refinamento e de pensar algumas coisas dentro do nosso momento histórico, assim, né? Porque o que eu estava pensando é que, querendo, como que a gente faz esse match, né? Assim, entre observar as dificuldades, o cenário, e pensar nas possibilidades, né, na transformação. E aí fico pensando, querendo ou não, é o trabalho individual aliado ao coletivo, né? Tem várias, você falou desse grupo, enfim, várias organizações têm pautado esse debate. É a construção na base, como nós fazemos, né, diretamente com educadores, com estudantes, mas aliada, eu acredito, numa disputa para que haja políticas públicas também, né, para que não fique só solto, só na nossa mão, né. Fiquei pensando também numa possibilidade que eu acho que demonstra esse cenário, é o fato de hoje a gente, por exemplo, ter um ministério que paute isso, né, o Ministério da Igualdade Racial. A gente tem 4 anos para desenvolver políticas públicas que podem e vão, com certeza, reforçar bem tudo isso que a gente tem conversado, né? Então isso é uma possibilidade histórica, né? Querendo ou não, a gente tem vivendo um momento histórico até inédito, né? Nesse sentido. Mas é isso, eu penso, o trabalho individual aliado ao coletivo, o trabalho na base aliado a uma disputa na sociedade para que haja também políticas públicas, para que não fique só na atividade na quarta-feira de manhã, na escola tal, né? Para que não seja isso, para que seja uma base, né? Para que seja algo realmente construtivo, né, com perspectivas, assim. Então, assim, só para fechar, assim, essa minha fala, né, eu acho que educação antirracista, né, desafios e possibilidades, né, eu tentei pensar muito a partir desse mote, assim. Eu acho que a gente tem diversos cenários e de desafios gigantescos, assim, como a gente conversou aqui, a aplicabilidade da Lei 10.139, o fato desses dados mostrarem que ela praticamente não é aplicada no Brasil, mostra o tamanho desse buraco, mas eu acho que para a gente nunca perder a esperança, a gente precisa também se apoiar coletivamente, né? Gabo trouxe muito isso na fala dele, eu achei muito interessante, né, da gente pensar coletivamente também como a gente pode trabalhar junto e se unir nesse sentido de desenvolver práticas, currículos, ações, coletivos, enfim, que seja. E também tem em mente que a gente tem vivido um momento histórico que é uma abertura maior a esse tema. Então, a gente tem várias possibilidades, interesses, pessoas querendo construir, né, dentro disso, assim. Então, eu acho que a gente não pode se sentir sozinho nessa luta, assim. Eu acho que a gente não está sozinho. Então, a gente tem muita coisa para fazer. Eu tenho certeza que a gente está caminhando bem, sabe? De onde saímos, para onde nós estamos, acho que também a gente tem muita mudança, né? Essas respostas, a internet, enfim, a mobilização maior também em torno da pauta, eu acho que mostra que a gente não está perdendo, que cada vez mais, cada dia mais a gente ganha pessoas novas. Então, eu também sempre penso nisso para justamente pensar nas nossas potências, assim. Enfim, acho que é um pouco isso, assim, que eu preparei para dialogar com Eu tenho aqui vocês, assim. eu tenho uma redação aqui de uma criança de 12 anos que fez para mim, sabe? Sobre educação antirracista. Depois, no finalzinho, se vocês quiserem, eu leio. Mas é nessa perspectiva de que o cenário está mudando, as pessoas estão se formando mais, né? E estão tendo mais acessos também à informação, isso também conta muito, né? Hoje, se uma pessoa não tiver a informação é porque ela não buscou, e isso facilita muito o nosso trabalho, né? No sentido de ter uma base, né? Uma informação, igual você falou. Uhum. Legal. Massa. Bom, eu estava pensando, queria ouvir se tem perguntas do pessoal do chat, se tem questões que a galera queria levantar, dialogar, perguntar, responder, criticar. Eu acho que é até bacana de trazer para todo mundo, né, que está assistindo, que, sim, eu acho que é um espaço muito de construção, né, de
de cocriação. Então, assim, é um tema muito sensível, né, em alguns pontos. Então, às vezes surge um medo muito grande, né, do que eu vou falar, do que eu vou perguntar. Está perguntando o óbvio, né, enquanto um profissional da educação. Pergunte o óbvio. O óbvio precisa ser dito e essa pode ser a dúvida de muita gente. Pode perguntar, gente. É aquela coisa de professor, né? Pode perguntar. Se a sua dúvida é a dúvida do coleguinha, né? Também, né? A gente estimula, né, na sala, mas a gente também precisa praticar isso, né? Não, e às vezes a dúvida do coleguinha é aquela dúvida que o coleguinha nem sabia que tinha, né? São questões, é um tema que tem questões que você fala, caramba, eu nunca pensei nisso, sabe? E são portinhas que vão abrindo na mente da gente. Isso é muito importante também, quando a gente trata das relações étnico-raciais, sabe? Assim, os viés que a gente vai caminhando, as coisas que a gente vai olhando, a forma que a gente vai vendo o mundo, ele precisa ser mudado, porque a gente é objeto, a gente foi criado dessa forma, a gente ainda é a resposta do colonialismo. A nossa visão de beleza, de estética, de financeira, econômica, social, cultural, ela é toda com base eurocêntrica. A gente precisa entender isso, sabe? Começar a tirar as vendas aí do racismo estrutural, que são muitas. Elas são muitas. Eu falo que o racismo estrutural, ele é um iceberg, né? Aquele que tá, aquela parte toda que está embaixo. E a ponta dele é os racismos que aparecem, né? Que é a intolerância religiosa, né? O racismo cotidiano, institucional. Então, assim, o racismo cultural, toda a base dele é aquele racismo estrutural. Ele fortalece demais todos os outros, né? Aqui tem uma pergunta. Aliás, tem duas já. Eu vou ler uma aqui para vocês, tá? Então, como os professores deveriam lidar com comportamentos racistas na sala de aula? Uau. Acho que você pode cada um responder essa, assim, que vocês acham, uma rodadinha de cada, nesse sentido? Começa por Gabo, Ju, aí eu posso ir depois. Qual que é a segunda pergunta, só para saber? Não achei aqui. A outra. A segunda é, quando começa a educação antirracista? Como começar? Posso começar? Pode. Ela se conecta. Pode sim. A primeira é sobre... tá. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é um comportamento do professor, que é o racismo velado, sabe? Que é aquela coisa assim, eu tô vendo que aquela pessoa, ela não fala, que ela nunca é a primeira da fila, que os colegas não brincam com ela. Eu tô vendo que ela tá mais entristecida, eu não faço nada, sabe? Eu estou sendo conivente com o racismo, eu estou sendo racista também. Então, toda e qualquer circunstância de racismo, intolerância, injúria racial dentro da sua sala de aula, você precisa atuar, né? É muito importante não haver constrangimentos, rompimentos, né? Não haver aquele impacto social assim muito grande para expor o outro também, mas é sempre atuar, né? Às vezes você vai precisar chegar na miudinha, mas o que está acontecendo, né? Às vezes você vai trabalhar com aquele indivíduo que sofreu racismo, trazendo ele para o protagonismo, né? Evidenciando as potencialidades dele, a beleza dele. Isso quando acontece, né, gente? O caso de racismo. Isso não quer dizer que você não vai trabalhar isso o ano todo. É um trabalho contínuo. Mas quando acontece a ocasião, né, o comportamento racista ali, a sua ação ela precisa ser nesse sentido, de elevar a potência daquele aluno que sofreu, né, trabalhar com aquele outro. Por que você não acha ele bonito? Mas como que não? Olha o cabelo dele, lindo, sabe? Trazer esses elementos para ele, trazer a consciência também, né? Dependendo da idade, trazer o que é crime. Eu acho que vale muito a pena a gente pensar nisso também, dependendo da idade. Ensino fundamental, eu acho que já dá para a gente, né? A partir do ensino fundamental, a gente já pode colocar isso, que existe uma legislação e que racismo é crime e que a pessoa pode ser punida por isso. Então, acho que vale a pena também. E a educação para as relações étnico-raciais, ela vem desde o início, né? Na creche.
Se você está lá com um menino de 4 meses, você vai trabalhar relações étnico-raciais com crianças de 4 meses, né? É lógico que cada um dentro da sua característica. Educação infantil é muito na subjetividade. É no toque, é no olhar, é no fortalecer músicas, história, identidades negras, é bem por aí. Mas ele está aprendendo. Inclusive, ele vai aprender que você tem preferência para criança branca se você ficar só com a criança branca no colo. Então, desde 0 anos a gente tem que começar já a trabalhar com uma proposta antirracista, né? Lembrando que a criança, ela lê, ela é sensorial na educação infantil. Então, ela vai ler os sentidos, né? Então, provavelmente, se ela vai olhar para você, se você olhar com cara feia, ela vai entender. A criança da educação infantil, ela tem uma capacidade sensorial que é gigantesca. Então, ela vai aprender essa leitura de mundo a partir do olhar dela. Então, com essa leitura, ela vai saber que você gosta mais do outro, que você tem mais afeto para o outro, que você elogia mais o outro, né? E aí, ela tem aquele comportamento de se recuar, de falar menos, de se intimidar. A fulana é tímida. Não, ela não é tímida, ela só não está sendo valorizada dentro da característica dela. Ela só está sendo emudecida mesmo, sabe? A gente tem que tomar cuidado com isso. É aquela frase, né, Ju? Não sei se você já ouviu. Ela é tímida. Será que ela é tímida ou ela sofreu racismo? Né? Justamente isso. Eu já ouvi muito essa frase. Como a timidez está Ligada. relacionada à experiência de racismo. Está muito ligada. Uhum. E aí, pensando em todas essas ações que assim, são extremamente necessárias, eu penso que, para além disso, tem um papel inicial, que é eu, enquanto profissional da educação, eu entender qual é o meu papel dentro da sala de aula, né? Nós somos aí permeados por vieses e eu, enquanto um homem negro, tenho os meus vieses também. Então, acho que é o papel principal. Eu preciso reconhecer quais são os meus vieses, né? E o quanto que isso vai interferir na forma que eu vou fazer as intervenções de acordo com como eu vejo um comportamento racista, a ponto de eu não perceber, por exemplo, que está acontecendo uma atitude racista, de acordo com a minha jornada. Então, esse é o primeiro ponto. Como eu reconheço meus vieses, como que eu faço um processo de romper os estereótipos que eu vou criar dentro de uma construção que eu tive enquanto, né, um ser humano, e a partir disso pensar no indivíduo, pensar no coletivo. Partiu dessa premissa, aí sim eu consigo fazer todo um processo de diálogo, de intervenção, né, de promover a empatia, de promover a troca, me responsabilizar com uma formação continuada e trazer, dependendo da situação, quem eu envolvo dentro dessa discussão, né, e dos desdobramentos que são necessários, trazer esse estímulo à reflexão e pensar também, inclusive, nos apoios que eu vou precisar desdobrar para essa situação no pós. Vai necessitar de um apoio para a criança, para o jovem que foi afetado? Vai precisar de um acompanhamento psicossocial? Qual que é, né, o desdobramento ali individual e qual é o desdobramento coletivo dentro dessa questão, né? Eu acho que é super importante. Tem mais uma... Gente, tá bombando aqui. Eu vou trazer mais uma aqui. Como o ensino público poderia melhorar suas experiências no combate do racismo? A Lei 10.639 é o começo. Essa é difícil, né? Essa é de R$1 milhão. Essa é a pergunta melhor. Gente, fala de novo. Como o ensino público poderia melhorar suas experiências no combate ao racismo? Pensando em ensino público. Bom, posso tentar improvisar, assim, pensar em alguma coisa assim rápido, porque é uma pergunta muito difícil, né? Porque eu acho que Gabo e Juliana já trouxeram vários elementos, assim, né? Pensando na primeira pergunta de quando acontece o racismo, né? Na sala de aula, né? Da responsabilização, do cuidado, acolhimento, amparo, das percepções, observações e também da responsabilização pessoal, no sentido de entender nossos viés, nossas limitações, né? Então, eu acho que o ensino público é feito por pessoas, então também tudo isso acho que está um pouco presente, né? Esses elementos, assim. Eu, assim, pessoalmente, acho também, um ponto que eu acho que a gente precisa avançar, até a ver um pouco a minha fala, é que também é preciso construir
vários mais apoio. A Lei 10.639 é o começo, né? Era uma pergunta também. Ela é um começo, eu acho que ela é um bom começo. A lei, ela é fantástica, assim. Eu sempre recomendo as pessoas a lerem, porque ela é, de ponta a ponta, ela é muito completa. Ela literalmente oferece, assim, uma perspectiva em quase todas as áreas do conhecimento, praticamente, de como se tem uma prática, enfim, dos cuidados. E hoje você tem vários currículos públicos. Eu sempre cito o currículo da cidade de São Paulo como um currículo muito bom, muito bem feito. O currículo de educação antirracista de São Paulo, ele literalmente prevê práticas do 6º ao 3º ano da educação física à biologia, assim, né? De como colocar esse currículo. Então, esse é um ponto assim, que eu ia falar. O primeiro ponto que eu acredito em relação ao ensino público é que é preciso ter uma construção séria em relação a isso. E isso envolve governantes, educadores, secretários, envolve toda uma articulação ampla. Porque o que acontece hoje é o que acontece em muitas outras leis no Brasil. A lei está lá, mas ela não pega. Né? Existe essa expressão, ela não pega. Né? E como faz uma lei pegar? É preciso vários mecanismos sérios, né, de fiscalização, de cumprimento, de regulamentação e de esforços assim gerais, políticos, e aí essa é a palavra, político, esforços políticos, para que determinadas políticas públicas aconteçam. Então, no que se refere ao ensino público e educação antirracista, acredito muito que falta algum esforço político, mas também alguma cobrança, alguma forma de fiscalização e algum desenvolvimento em cadeia, desde a base. Né? Que não sejam somente, porque a gente fala muito sobre isso, e no mês de novembro é um ótimo exemplo. A gente fala que não tem que ser só dia 20, né? O dia da consciência negra. Né? A consciência negra ela se efetua diariamente. Então, no que se refere a uma política antirracista, é preciso construir um calendário, um planejamento amplo e uma efetivação ampla também, que busque, eu acho, desde lá da ponta, desde o dinheiro, desde o que envolve muito dinheiro também, da contratação, do apoio, da criação do currículo, da fiscalização do currículo, da avaliação do currículo, enfim, são vários fatores, assim, e na minha opinião, assim, eu acho que do que se refere especialmente à política pública, né, ao serviço público, falta muito ainda, né? Falta, assim. E eu tenho certeza que se tivesse profissionais, secretários, prefeitos negros, a coisa ia ser diferente, sabe? E porque quando tem, a coisa acontece. O currículo antirracista de São Paulo aconteceu muito por conta da existência hoje de secretários, profissionais, pessoas negras que vieram dos movimentos, que são formados pelas cotas e que sabem que é importante debater esse tema e comprar essa briga, né? Então, vejam, né, que tá tudo relacionado, assim, um pouco. E ainda tem o papel super importante das organizações da sociedade civil, né? Das OSCs, das ONGs, né? De fazer toda essa ponte, de fazer todo, né, esse barulho, né, essa intervenção, inclusive essa incidência pública, né? Então, como que a gente tá ali no meio disso, enquanto, né, cidadão, como que eu faço esse movimento junto com as organizações da sociedade civil para que esse movimento chegue onde precisa chegar. Né? Então, acho que é super importante também a nossa relação com as organizações, né? Que são elas que acabam trazendo, pelo menos a minha jornada, principalmente dentro da área social, né? Todos os avanços que nós tivemos nas políticas públicas partiram desse lugar. Né? Então, como que a gente também reconhece e valoriza esse movimento que é super importante. Né? Tem uma pergunta aqui do não sei arroba... Se acho que por causa do tempo, talvez não dê, né? Aí a Ju pode pegar a próxima, né? Eu vou pegar a próxima aqui, que está no chat, do arroba Tairistata, que está assim: como ampliar o diálogo com as famílias dos estudantes sobre uma educação antirracista? Posso começar? Pedrada, hein? Tá pedrada. Bora lá. Eu penso que assim, eu parto do pressuposto que a gente não tem que pensar que algo tem que ser mirabolante, a forma mais difícil de fazer, a gente tem que estruturar um projeto A, B, C, D, Z, assim, e pensar numa forma ali, num cálculo de Bhaskara. Não. É de fato como que a gente naturaliza dentro das nossas ações do dia a dia, né? Tem um papel que é fundamental e que deve acontecer, que é como que a gente traz uma gestão democrática dentro da escola. Né? Então, e essa gestão democrática, de fato, a gente ter uma participação e estimular essa participação ativa das famílias dentro do ambiente escolar.
a partir desse pressuposto de uma gestão democrática, se a gente tem um diálogo dentro desse espaço escolar, que já traz uma percepção, uma dinâmica de diversidade, de equidade racial, das relações étnico-raciais, né? O ideal é que a gente já consiga, dentro de tudo isso, pensar em práticas do dia a dia que saiam ali do sazonal, né? De como que a gente pensa esse processo de acolhimento e empatia, de como que a gente inclui perspectivas culturais diferentes, né? E é muito sobre como que a gente amplia o nosso repertório racial, né? Então, ampliar o repertório racial dentro dos nossos diálogos, das promoções e das oportunidades que a gente pode, por exemplo, a partir do momento que a gente leva para uma criança, para um jovem, para um aluno, a indicação de um filme que a gente vai tratar um tema étnico-racial e de uma forma que não estereotipe, né? Que não traga estereótipos de qual é o lugar daquele negro e rompa também o mito do negro único, que é um negro marginalizado, um negro bandido, enfim. Né? Se a gente rompe esse estereótipo, traz uma outra perspectiva num conteúdo audiovisual, pronto. A gente já está começando a galgar novos caminhos e naturalizar isso. Então, a gente não precisa, enquanto professor, olha, galera, eu vou trazer uma pauta, né, racial para vocês agora. Não, simplesmente tá aqui, ó. Vamos falar sobre, né, o vídeo Hair Love, que fala sobre uma outra perspectiva de falar sobre cabelo. E ponto final. Para que outras crianças também se reconheçam sobre aquilo. Então, como que a gente naturaliza o diálogo, naturaliza as nossas relações e como que a gente amplia e enriquece o nosso repertório no dia a dia para a gente conseguir trazer de forma muito natural, porque senão isso vai ter uma reatividade, com certeza, né? A gente vai estar sendo aí político, a gente vai estar trazendo aí símbolos e significados, então, e é desafiador, de fato. Eu acho que os professores que tentam fazer tudo isso acaba sendo desafiador quando ele se sente sozinho ou sozinha nesse lugar, né? Eu concordo, Gabo. Eu acho que é assim mesmo. A partir do momento que você está trabalhando dentro da sua sala de aula um projeto, ele vai chegar nas famílias, né? Ele vai chegar nas famílias de forma positiva ou negativa. Eu acho que quando chegar posicionamentos racistas, a gente precisa tratar essa família de forma individual, né? No chamar, no miudinho, instruir, orientar, né? Fazer esse movimento de orientação a partir de ações racistas é educação também, é pedagógico, inclusive, né? Então, acho que funciona, tenho feito isso, né? Existe, gente. Infelizmente, eu trabalho numa regional, né? Trabalho na regional Venda Nova. Existe constantemente, tem acontecido constantemente ações, né? De uma criança chamar outra de macaco. Esses eventos já estão acontecendo na nossa rede, né? E, infelizmente ainda acontece. Quando acontece, chama a família, instrui a família, né? Fala com a família da importância da instrução. E aí eu acho que é interessante a gente voltar nas questões de legislação. O pessoal colocou que assim, é a partir da 10.669? É a partir da 10.669, mas tem muita legislação que envolve, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente trazer a legislação. Eu vi uma pergunta aí também, Gabo, que eu acho que é muito interessante, porque o pessoal pergunta sobre relações étnico-raciais nas escolas públicas, né? E eu acho que é o lugar melhor para se trabalhar, porque ali na escola pública tem uma diversidade de identidade negra muito grande, sabe? E evidenciar essa cultura, essa música, esse hip hop, essa dança que está ali, né, no ambiente da escola pública, é muito mais fácil. Eu acho mais fácil trabalhar na escola pública relações étnico-raciais do que trabalhar numa escola particular elitizada, né? Porque ali realmente as portas estão um pouco fechadas para o diferente, para a diversidade, né? Então, assim, eu acho mais fácil, inclusive, a inserção da 10.639 em escolas municipais, em escolas estaduais. E aí eu até aproveitei para puxar uma pergunta aqui que estava, Ju, que fala sobre o racismo ambiental, né? Então, gostaria que explorassem sobre o racismo ambiental e a sua influência no ambiente escolar, que eu acho que fala muito sobre o que você trouxe, né? O quanto que o espaço escolar público,
ele acaba sendo um espaço muito mais plural hoje, né? E aí, conforme a gente vai trazendo outros níveis de elitismo para a educação, a gente vai ali afunilando o perfil, né, de pessoas que fazem parte daquele grupo. E pelo menos as experiências que eu tive de promoções e provocações de mudança em espaços elitizados, eles só aconteceram a partir do momento que você tem uma pessoa não branca, né, uma pessoa diversa, uma pessoa indígena, uma pessoa negra, uma pessoa imigrante, no espaço de poder, né, com esse poder de elite, e que faz esse movimento. Eu não vou colocar o meu filho aqui, porque eu não estou vendo professores negros. Peraí, não tem um professor negro aqui? Qual que é o grupo que vai atuar? Então, quer dizer, onde meu filho vai se reconhecer? Né? E aí é sobre toda a escola, né? Sobre o corpo diretivo, sobre toda a equipe operacional de apoio, a equipe pedagógica. Então, aonde estão essas pessoas negras? Onde ele se reconhece? Nem nos coleguinhas ele vai se reconhecer. Então, qual que é o Ele vai se reconhecer na dona da cantina. E olha, né? né? E olhe lá. Então, e assim, até vou trazer um relato. A minha mãe é cozinheira de creche, né, de Macei, conveniada aqui no município de São Paulo. E eu vejo o quanto que ela traz, e ela sempre fala do quanto que é uma instituição pública, né, indireta, conveniada por uma organização social, mas o quanto que as crianças dentro da SEI, então as crianças pequenas, as menores, de olharem e saberem o nome dela, chamarem ela pelo nome, se reconhecerem, né, com ela enquanto uma mulher negra, e as crianças acabam se aproximando dela porque tem algo ali muito em comum, né? E quando a gente fala de relações étnico-raciais, tem muito sobre isso, principalmente do espaço que ela tem, que ela está, né? Do cuidado, da alimentação, né? Quem é essa pessoa dentro do ambiente familiar dela que faz isso também, né? Então, eu acho que é super importante pensar em racismo ambiental, onde pensar que a gente a gente tem uma dificuldade muito grande, uma bolha na educação privada, dependendo do espaço, já é pensar em racismo ambiental. E como que a gente discute sobre isso e fala disso abertamente, que sim, acontece, e a gente precisa falar. Então, pais, famílias que têm já um processo mais desconstruído, uma consciência racial, né, e de diversidade, que veem isso também, muitas vezes procuram, manda essa live para essa galera depois, fala, ó, gente, assiste aqui a gente, porque eu acho que vale como uma provocação também. Eu acho que a gente vai ter que correr, que daqui a pouco o tempo vai acabar. Massa, massa. Vocês querem responder mais uma pergunta? Ou a gente continua nessa? Eu vi uma pergunta aqui. Ai, perdi. Assim, essa pergunta aparece muito, sabe? Que é falando sobre pessoas negras sendo racistas. Sim. E aí, se a gente pode usar, parece que é uma professora, né? Que é racista, dentro de sala de aula. Eu entendi certo? É isso mesmo, né? Porque eu tô no celular, tá ruim? A percepção e rejeição com a única criança negra em sala de aula vem de uma profissional negra. Pois é, a gente tende a colocar a pessoa negra num lugar isolado, né? Tanto que quando tem esses programas de reality, a gente sempre espera que a pessoa negra seja uma pessoa militante, sabe? E a gente não entende que são processos também, né? Existe um livro, Tornar-se Negro, que eu acho que assim, eu indico para todo mundo, e ele fala sobre isso também, do seu reconhecimento, sabe? Então, como que um racismo ele é estrutural e não vai atingir todas as pessoas, né? Ele vai atingir pessoas negras também, né? Ele vai atingir pessoas negras também. Então, a gente precisa ter consciência disso. Trazer essa pessoa para a consciência é uma urgência, porque o corpo dela é pedagógico, né? O corpo dela vai ensinar todos os dias que ela entrar na sala de aula. Então, é importante, é muito importante realmente trazer essa pessoa para o resgate. Mas, assim, não existe isso da pessoa negra não ser racista. Ela está numa estrutura racista. Ela já entendeu que o lugar dela é um lugar que causa desconforto em algumas pessoas. Então, como que ela não vai se olhar e não vai falar assim, sabe, eu também tenho isso, eu também tenho esses incômodos aqui. É lógico que vai acontecer.
vai acontecer, precisa realmente ser resgatada, né? Eu falo que as pessoas que a gente percebe nesse lugar, eu sempre tento trazer para um lugar confortável de conscientização, né? Porque provavelmente ela está num lugar de sofrimento também, trazer para o lugar de conscientização para que ela consiga fazer esse movimento de uma educação antirracista a partir da identidade dela, né? Sim, e eu só queria complementar que 2 pontos. Primeiro que acho que é Natália, né? Nath, enfim, Nath Santana tá aqui. Nós da Vivem trabalhamos com isso. A gente, fazendo um jabazinho, a gente pode te auxiliar nesse processo. Entre em contato com a gente. Que a gente trabalha justamente com formações, né? E a gente pode trabalhar com o corpo docente justamente nesse desenvolvimento dessa consciência, das percepções e de ter um espaço livre, tranquilo, seguro para poder conversar sobre isso. E o segundo ponto é que o desenvolvimento de uma consciência negra, ele se dá a partir do momento que a gente conversa sobre isso. Então, é difícil a gente pensar a história de vida dessa pessoa, mesmo ela sendo negra. Muitas vezes, a forma como ela lidou com o racismo foi justamente rejeitando, introjetando e acabando até sendo mais radical, violenta com outras pessoas negras. Isso até a Ju citou o Tornar-se Negra, que é um livro exemplar em explicar como pessoas negras criam um desenvolvimento de auto-ódio e acabam gerando um ódio contra outras pessoas. É um livro de psicologia profunda. Enfim, então eu acho que vale a pena realmente buscar organizações, pessoas que possam trabalhar esse tema para finalmente conversar sobre isso, porque eu acredito que muitas das práticas, das ausências, enfim, dos problemas que envolvam a questão racial é justamente a falta de conversar sobre isso. A gente nem sempre tem a oportunidade de tirar dúvida, de conversar, de dialogar, de escutar, de aprender sobre isso. Então, acho que fica aí essas sugestões. Quer pensar outra aí, Gabo? Como é que tá o tempo? Essa vai ser a última, antes que senão a gente cai. A última, né, da Ana Colassino, era como tornar a pauta do racismo importante para pessoas brancas, né? Então, posso já até iniciar aqui rapidinho e aí passo para vocês, para a gente fechar. Mas isso é super importante, inclusive, falar sobre isso, né? Quando a gente fala sobre relações étnico-raciais, sobre racismo e antirracismo, é pensar que a gente está falando sobre muito, que é um ponto que a Ju trouxe no início, do lugar de fala, né? Que ele acaba sendo ali um espaço, né, de conforto, na minha zona de conforto, para eu me privar de assumir determinados pontos de vista ou determinadas intervenções. Então, eu vou assumir o meu lugar de fala enquanto pessoa branca, que eu não posso falar sobre isso, eu não sei sobre isso. E não, eu acho que é muito papel de... Qual é o seu papel enquanto pessoa aliada? Né, de entender que essa relação étnico-racial não é só sobre a população negra. Falar sobre raça não é só falar sobre a população negra. É como que a gente também racializa a branquitude. Trazer a pessoa branca como raça dentro dessa conversa. Ela se reconhecer. Porque uma pessoa branca, ela nunca vai ser... Hoje eu até vi um vídeo que fala muito sobre isso. Nunca ninguém vai chegar numa pessoa branca e falar assim, ah, mas você nem é tão branca. Nossa, posso tocar no seu cabelo? Ah, você trabalha nessa loja? Então, assim, os marcadores sociais para pessoas não brancas acontecem no dia a dia e as pessoas que promovem e praticam isso se sentem no direito de praticarem isso, né? Então, como que a gente primeiro, né, traz um espaço super confortável, eu acho que tem que ser um espaço seguro, né? Eu acho que tem que ser um espaço seguro, um espaço de confiança, da gente conseguir trazer as nossas dores e entender o lugar social que cada pessoa ocupa. Uma mulher branca vai ocupar um lugar social dentro das suas interseccionalidades, dentro da sua questão de gênero, de raça e outros atravessamentos que ela tiver. Um homem branco também, né? Um homem negro, uma mulher trans, negra, uma pessoa PCD. Então, como que a gente traz todos esses atravessamentos e entende qual é o lugar social? Eu sou um homem negro cis. Então, eu tenho que entender o meu lugar social enquanto homem negro cis quando eu vou falar das relações de gênero. E que elas vão atravessar em algum momento as relações de raça. E que é extremamente importante eu assumir um papel, enquanto profissional, principalmente no profissional da educação, de aliado a todas essas questões. E é isso. E tem uma outra coisa também, sabe? Eu falo que trazer a pessoa branca para
o discurso é importante como aliado, sabe? Hoje em dia também a gente tem usado isso também, mas não é o seu lugar de fala, a gente não usar, não dá essa ferramenta, sabe? Não oferecer essa ferramenta também. Trazer a pessoa para o diálogo. Mas o que você acha que você pode fazer, né? Uma das questões do letramento racial é a consciência do privilégio. E ela está dentro da educação para as relações étnico-raciais. A pessoa branca tendo consciência do privilégio, sabendo como atuar dentro do privilégio dela, pronto, já é um super aliado, sabe? Eu acho que isso é importante e trazer para o debate, trazer, acolher nesse debate. É um campo desconfortável, às vezes, para a pessoa branca, sabe? Porque ela fica meio desconfortável, né? Justamente por isso, porque existem muitas falas, existem muitas questões que precisam ser realmente revisitadas, né? Mas é importante que a gente abra o debate, a gente possibilite, né, que a pessoa seja aliada real. Sim, é aquela coisa, né? Todos temos lugar de fala, né? E eu acho que reconhecer também a relação entre privilégio e branquitude é muito importante, né? Porque isso não está dado e eu acho que outra coisa que envolve a questão das pessoas brancas é o desconforto, né? E então, trabalhar esse desconforto internamente. As pessoas brancas têm que aceitar e lidar e trabalhar isso, porque é desconfortável. Não é fácil para ninguém, muito menos para nós negros. Então, as pessoas brancas também precisam aprender com o desconforto. O confronto, né? Não é um confronto de questionar, de brigar, mas um confronto de construir junto, de aprender, né? Porque todos temos nossos recortes, nossas interseccionalidades, né? Então, não existe aquela coisa na minha opinião, né? Do super oprimido ou daquela pessoa, assim, que, enfim, que existe um poder. Não acredito em hierarquização de opressões. Não acho isso muito seguro, muito saudável. Acho que tá todo mundo ali tentando se entender, assim. E aí eu acho que se refere às pessoas brancas, além disso, tudo comentário clássico, né? Estudar, aprender, ler, buscar informação, também sempre bom, eu acho. E, enfim, eu acho que é um pouco isso, assim. É isso. Maravilha. Pode ir para as considerações finais. A live vai ser gravada. Eu vou tentar compilar. Eu não sei se ela grava, né? A outra que caiu, mas essa aqui a gente ficou bem bacana. Hein? Mas acho que vale aí, Matheus, você fazer aí. Sim, quero só fazer um fechamento, que é primeiro agradecer, Gabo, pelo espaço, pelo diálogo, por tudo. Juliana, falas sensacionais. Obrigado pela sua presença aqui, por aceitar o nosso convite também. Muito feliz com esse diálogo entre nós três, muito rico. Queria ficar aqui com vocês por horas conversando, respondendo todas as perguntas com calma, mas infelizmente não dá, né? Mas enfim, primeiro agradecer vocês, agradecer quem esteve aqui presente, ficou até essa hora com a gente, caiu, voltou. E também incentivar todos vocês a conhecerem o nosso trabalho na Vivem, a conhecerem o trabalho do Gabo, que está aqui. Estou aqui logado com o @ da Vivem, então também conheço. A Juliana também tem o trabalho dela, então incentivo vocês a conhecerem. Nós, como eu já mencionei no início, retomo a oportunidade, a ocasião dessa live tem a ver com o lançamento também de um guia que nós preparamos, chamado Sankofa Nancy, Guia de Letramento Racial para Educadores, que trata sobre vários pontos que nós trouxemos aqui. Privilégio de branquitude, racismo estrutural, lugar de fala. Todas essas questões estão no nosso guia, que tem essa função de ser um apoio para professores que trabalham já esse tema, ou para pessoas que não têm muita informação e querem se aprofundar, a terem mais segurança, propriedade para discutir esses temas em sala de aula, né, e contribuírem com uma educação antirracista. Então, depois dessa live, na hora que ela fechar, ele já vai estar disponível no nosso site. Então, vivem.org.br, baixem, compartilhem. Sigam as nossas redes sociais, da Vivem, Gabo, Juliana, sigam a gente. Convido todo mundo a acompanhar esses nossos trabalhos e agradeço a todos e todas. Uma boa noite. Obrigado novamente a vocês. Gente, quero agradecer também, amei o convite, viu, Matheus? Muito obrigada. Uma oportunidade, assim, maravilhosa, né? Um debate gostoso, um diálogo aconchegante. Eu fico muito feliz que a gente esteja falando sobre educação para as relações étnico-raciais. Então, assim, muito obrigada mesmo, tá? E agradecer o pessoal também que estava aí ouvindo a gente. Show
de bola também. Quero pegar aqui o gancho e agradecer. Ju, sensacional, amei. Quero conversar mais contigo. Eu também quero, Gabo. Sou apaixonado pelo trabalho também da Vivi. Eu já tenho o baralho, conheci o baralho esse ano, né? Então foi aonde me conectou ali que eu falei, o mundo precisa conhecer esse trabalho, assim, foi nesse nível. Então, por favor, assim que tiver disponível o guia também, vão atrás do guia, porque ele vai dar um suporte muito massa. E assim, canal aberto, eu acho que não só o meu, mas do Matheus, da Vivian, da Ju, podem chamar a gente, acionar, perguntar, e a gente vai dar aí o apoio dentro da nossa expertise também, no que vocês precisarem. E é isso. Ah, mostrar o baralho, tá aqui, ó. Gente, isso aqui é sensacional. Boa. Fazer o jabazinho aqui. É lindo, é lindo, é lindo. E eu conheci justamente porque isso conecta muito comigo, né? Como que a gente traz outra perspectiva para pessoas negras, para personalidades negras. Então, ele é um baralho muito massa que fala sobre personalidades negras, né? E aí ele é um jogo muito massa, assim. Então, eu não vou dar muito spoiler, que aí vocês vão ter que acessar lá o Instagram para olhar, mas né, Grande Otelo, Daiane dos Santos, Dandara, então, assim, Luiz Gama, então, Juliano Moreira. É o que a gente fala na Vivian de aprender brincando, sabe? Exatamente. Muito importante. Faz toda a diferença, né, na educação. Uhum. Show. Bom, é isso, né? Vai ficar aqui gravado. Pode falar, Gabi, perdão. Não, eu falei, é isso. É tipo um super trunfo, É tipo um super trunfo, mas não falem disso porque tem direitos autorais. E não é um super trunfo, é o nosso jogo. Outras histórias, novas identidades. Cancela essa parte. Cancela. Outras histórias, novas identidades. Como que a gente traz novas perspectivas, né? Principalmente quando a gente fala sobre negritude. E eu acho que o principal dele é a gente romper o mito de um negro, da história de um negro único. Então, nós, população negra, somos falar e trabalhar para além. Então, a gente tem aí muitas. É isso. Show? Muito obrigado, então, gente. Valeu. Boa noite. Gente. Boa noite. Bom descanso. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.